Glória a Deus, bendito é o Senhor. Então, irmãos, estamos aqui mais uma vez, né, juntos nesse encontro bíblico, né, é com grande alegria que nós nos reencontramos junto com essa querida irmandade, né, que sempre esteve conosco, né, sempre esteve acompanhando, né, todos os nossos encontros bíblicos semanais, todas as semanas. E é com grande alegria, né, irmãos, que hoje nós vamos finalizar o livro de Gênesis, né? Realmente não foi fácil, né? Eu falo até por mim, quantas vezes, né? A gente tem que se desprender de muita coisa para poder estar aqui presente, né? Mas, graças a Deus, o Senhor tem preparado de uma maneira bem especial, né? Toda semana a gente está reunido e estamos aprendendo muito sobre Gênesis, né, irmãos? Aprendendo sobre a Escritura. Graças a Deus a Irmandade também tem recebido os conselhos, o aprendizado, né? Com muita alegria, né? A Irmandade tem recebido de bom grado mesmo. E a gente vê que é guia de Deus mesmo, né? Que Deus que está nos guiando nesse propósito, né? Do encontro bíblico. É lógico que no começo, né, irmãos, estávamos meio apreensivos, né? Para como que a Irmandade iria receber, né, esse encontro bíblico, que a gente sabe que, infelizmente, no meio da Irmandade, né, tem muitas pessoas que menosprezam, talvez, a Escritura, mas talvez não por maldade, né, mas por uma questão cultural, uma questão de uma questão de criação, talvez, né, aquilo que ouviu de alguém próximo, né, de algum parentesco, mas graças a Deus, a Irmandade sempre está aqui junto conosco e sempre gostando, né, de todo o conteúdo que nós passamos. E eu confesso, irmãos, muitas vezes o Senhor tem falado conosco face a face, né, por meio dos relatos da Bíblia, né? E muitas vezes até coisas que eu estava passando, né, por situações na minha vida, e aí eu ia abrir lá o texto para poder preparar para a Irmandade, né? E aí o Senhor falava na minha necessidade naquele capítulo específico, né? Então, para a gente ver que a palavra de Deus ela é viva, né? Ela é viva, ela é como uma espada mesmo de dois gumes, né? E ela penetra mesmo na nossa vida, penetra na nossa alma, no nosso coração. E louvado seja Deus por isso, né, irmãos? Então, nós vamos para o capítulo 50 de Gênesis, né? Os irmãos que estão com a sua Bíblia, abram aí no capítulo 50 de Gênesis. E hoje nós vamos terminar o livro de Gênesis e vamos dar uma introdução para o livro de Êxodo, tá, irmãos? A gente vai dar uma introdução para daí na semana que vem a gente já começar no livro de Êxodo. E eu vou falar informações importantes, né? Que para os irmãos poderem se situar, porque não adianta a gente já começar no livro de Êxodo e acabar que a gente não vai ter muito conteúdo, né? Então é importante os irmãos se situarem na história, né, para a gente poder começar no livro de Êxodo. No começo eu expliquei para a Irmandade que muitas vezes entre um versículo e outro se passa muitos anos, né, irmãos? Se passa muitos anos. E às vezes a gente acha que é coisa assim, aconteceu imediatamente, no outro dia. E às vezes não, de um versículo para o outro, às vezes se passou 10 anos, 20 anos, né? Então, e muito mais de um livro da Bíblia para o outro, né? Às vezes se passa centenas de anos para poder chegar num outro livro da Bíblia. Então é isso que a gente vai ter que entender para poder a gente entrar no livro de Êxodo, né? Louvado seja Deus, só fizemos 50 capítulos, né, irmãos? 50 capítulos, que o Senhor seja eternamente louvado por isso, porque realmente, irmãos, foi uma coisa muito grandiosa. De toda semana a gente estava aqui, né? Toda semana estávamos aqui e também os irmãos administradores, né, dessa sala aqui. Louvado seja Deus pela vida deles, porque sempre estavam preparados, né? Estavam aqui conosco também, para que tudo ocorresse numa perfeita ordem, né? Numa perfeita paz.
e harmonia, né? Então, vamos no capítulo 50, irmãos, para a gente poder encerrar o capítulo. E depois, como é costume nosso, vamos fazer lá vamos fazer a recapitulação, né? Vamos fazer uma recapitulação de todo o livro de Gênesis, né? Para os irmãos poderem, talvez quem perdeu, né? Alguma coisa, a gente vai fazer um apanhado geral e depois a gente vai fazer a aplicação pessoal, tá bom, irmãos? Aplicação pessoal desse capítulo 50 de Gênesis. Então, conforme a gente sempre faz aqui, a gente vai lendo, né? Vai lendo aí os versículos e conforme for a necessidade, a gente vai parando para poder explicar, tá bom, irmãos? Então, vamos começar o capítulo 50. O textuário diz assim: a lamentação por Jacó e o seu enterro. Então, quem não esteve presente semana passada foi o dia que Jacó faleceu, né? Então, nós vimos como que Jacó chamou todos os filhos dele, deu a sua bênção para os filhos dele, né? Coisas que Jacó profetizou. Jacó estava totalmente em comunhão com o Senhor e Jacó começou a pronunciar palavras inspiradas por Deus, né? E ali ele falou coisas, irmãos, coisas que se cumprem até os nossos dias, né? Então é muito interessante, a gente viu na semana passada coisas lindas de se ver, né? Coisas que apontavam para Cristo como o Messias prometido, né? E a gente viu como que um homem há tantos milhares de anos atrás falar algo e se cumprir certinho na vida de Jesus, né? Então é algo tão grandioso que não dá para a gente falar que não é algo de Deus, que não são palavras inspiradas por Deus, né? Então realmente são palavras guiadas pelo Senhor, que é dono do tempo, né? É dono de tudo, do passado, presente e do futuro, né? Então semana passada a gente viu isso. E hoje a gente vai ver o enterro de Jacó. Então semana passada a gente viu como que aconteceu até que ele morreu, né? E essa semana, hoje, nós vamos ver o enterro de Jacó e vamos finalizar assim então o capítulo 50. Então diz assim o texto: então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram por 70 dias. Aqui, irmãos, vamos dar uma pausa para eu explicar para os irmãos, né? Veja que lá, nesse texto aqui, ele não vai falar simplesmente igual nós já estudamos, né? Quando morreu, por exemplo, Raquel, quando morreu Sara, morreu Abraão, simplesmente eles pegavam o corpo, né? Fazia como se fosse um velório e depois já depositava numa tumba, né? E geralmente eram cavernas que eles lacravam, né, com uma pedra, e geralmente eles faziam o enterro dessa forma. Já no Egito, irmãos, era diferente. Então, no Egito, era feito uma prática que se chama embalsamar, né? O que é essa prática? Irmãos, essa prática lá no Antigo Egito, ela era uma prática que fazia preparação do corpo para poder ser enterrado, né? Na verdade, os egípcios, eles acreditavam que se o corpo fosse preservado, né? Os egípcios acreditavam dessa forma, que o corpo precisava ser preservado da decomposição para a pessoa poder herdar uma vida eterna, né? Então essa era a crença dos egípcios. Já os servos de Deus do passado, eles já acreditavam que o Senhor, como o Senhor é criador de tudo, o Senhor é criador do corpo, criador da matéria, criador de tudo, então o Senhor pode muito bem fazer do pó, né? Do pó, fazer
a pessoa ressuscitar, né? Já os egípcios não, né? Os egípcios já acreditavam que era necessário, que precisava do corpo intacto, né? Ou do corpo talvez não intacto, mas o mais preservado possível, para a pessoa poder voltar ou ter uma vida lá no mundo além da morte, né? Eles acreditavam assim. Então é por isso que eles faziam o embalsamento, essa parte de embalsamar a pessoa. Então José, quando José está, a gente já viu, né? José estava no Egito e Jacó também, né? Jacó também estava lá no Egito. Então, para poder sepultar, para poder fazer o sepultamento, era a prática deles, né? Era uma prática. Vamos pensar assim, por exemplo, lá na China, se o irmão estiver lá na China, geralmente na China, quando uma pessoa morre, eles fazem a incineração do corpo, né? Ou faz não faz o enterro, né? Eles cremam o corpo, né? Que é feita uma incineração do corpo para o corpo virar cinzas, né? Virar um pó. Aqui no Brasil já não é o nosso costume, né? Mas talvez se um brasileiro for se mudar lá para a China, provavelmente o corpo dele, se não for trazido para o Brasil, ele vai ter que ser cremado, entendeu? Porque é o costume deles. Geralmente a China não dispõe de muito território para poder fazer cemitério, né? Então eles têm esse costume. E da mesma forma aconteceu lá com Jacó e José, né? Eles estavam inseridos em outro país, com outra cultura, e devido a toda aquela coisa, quem cuidava dos mortos lá fazia o embalsamento, né? E precisava eles passarem por isso, né? Essa parte de embalsamar o corpo. E só que é interessante, irmãos, que existia 2 tipos de embalsamento, e a gente vai ver, né? Embalsamamento. Eu tô falando errado, irmãos, mas me perdoa. É embalsamamento. Existia 2 tipos de embalsamamento. O primeiro embalsamamento era o quê? Era feito pelos sacerdotes religiosos. Então eles faziam todo um rito religioso, fazia todo um rito religioso no corpo, fazia as suas rezas, as suas orações, e invocava os deuses do Egito e tudo mais. Eles faziam isso enquanto iam fazendo lá o embalsamamento, né? Esse era um tipo de embalsamamento, mas existia outro tipo, que era um embalsamamento, né? Que era feita a preparação do corpo pelos médicos, né? E veja que o texto aqui, irmãos, a gente vê aqui no versículo 2, capítulo 50, no versículo 2, fala que esse embalsamamento que foi feito em Jacó foi feito pelos médicos e não pelos sacerdotes religiosos. Então, isso já mostra que é igual quando é feito um procedimento aqui no Brasil, né? É feito pelos médicos. É diferente, né? Independente da crença religiosa, todo mundo deixa os médicos fazerem os procedimentos, né? No corpo após a morte, né? Geralmente o embalsamamento ele fazia assim, tirava todos os órgãos, né? Existia alguns costumes que eles pegavam esse órgão, colocavam em outra caixinha lá, né? Para também preservar lá, e outros que eles doavam esses órgãos para poder ser analisados, né? Pelos médicos egípcios. Quando era feito pelos médicos, geralmente eram tirados os órgãos e deixado ali o corpo, né? E feito uma preparação no corpo. Então eram colocados óleos, alguns produtos químicos que eles tinham na época, né? Para poder preservar, e era colocado faixas como se fosse a múmia, né? Como a gente vê em filmes, em
em coisas que eram feitas, enrolava faixas de pano, de tecido, no corpo todo. Então começava ali, geralmente começava pelo pescoço, né? Começava pelo pescoço e depois a cabeça era feita separadamente, né? Então eles faziam tudo isso. É por isso, e esse método era um método tão avançado, bem assim dizer, né? Para a época, que até hoje, quando os arqueólogos encontram múmias, eles encontram múmias quase que assim, muito preservadas, né? Múmias de 4, 5 mil anos, múmias preservadíssimas por causa dessa forma de enterro que eles faziam, né? E foi feito isso com Jacó. E existia um processo de 40 dias que eles iriam fazendo esse processo aí, né? Era um processo demorado que os médicos faziam ali, né? Então era um processo demorado, era um costume da época de deixar 40 dias, né? Era um costume. E veja que depois desses 40 dias, daí foi enterrado, eles foram enterrados, e eles choraram, né? O luto, quando alguém da realeza, né? Ou alguém muito importante, alguém do governo lá do Egito, morria, eles podiam decretar luto até 70 dias, né? E aí, veja que o luto por Jacó durou 70 dias, né? Então, foi 70 dias de luto pela morte do pai de José, né? E José que se tornou um governante muito importante naquela região lá, né? Outra coisa que é interessante também, irmãos, que fala assim que por 70 dias eles choraram por Jacó. Então, qual que era o costume? O costume era, quando uma pessoa importante morria, então era lembrado, muitas vezes eram lembradas, né? Faziam-se discursos, contavam as histórias da pessoa, né? Dos feitos da pessoa, o que aconteceu com a pessoa. E geralmente se contava num tom bem emotivo, né? Num tom bem melancólico, e muitas vezes as pessoas se colocavam no lugar, né, daquela pessoa que morreu, e muitas vezes choravam nesses discursos que era feito lá no Egito, né? Choravam e se pranteavam, né? E existia esse tipo de costume lá, né? Então veja que foram 70 dias de luto, né? Agora vamos continuar aí, versículo 4 em diante, né? Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro que cravei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte a meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa e todos os anciãos da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Vamos dar uma pausa aqui. Irmãos, lembra na semana passada que antes de Jacó morrer, o que ele falou para o seu filho? Ele falou: olha, filho, eu vou morrer e eu quero muito que você me sepulte junto com os meus parentes. Eu quero muito, eu preciso que você faça isso por mim. E José prometeu, né? José prometeu, falou: não, pai, pode deixar, pai, eu vou fazer isso pelo senhor, e o senhor vai ser sepultado lá na sua sepultura, na sepultura dos seus parentes, né? Que no caso toda a parentela estava ali, né? Todos os seus descendentes.
Isaac, né, sua mãe e todos os que faleceram, né? E aí José, né, depois desses 40 dias, é lógico que o corpo não ficava à mostra, assim, né? Eles armazenavam num lugar. E depois que passava esse tempo, né? José pôde trocar de túmulo, né? Tirar o corpo daquele túmulo e levar para o túmulo lá na sua terra. Mas alguns vão falar assim, mas nossa, mas por que fazer isso, né? Não é só um corpo, isso e aquilo, né? Irmãos, note que isso era importante para José e também para Jacó, né? Então, embora nós tenhamos uma visão assim mais realista dos fatos e tudo mais, né? A gente também tem que entender que os personagens aqui da Bíblia, eles também tinham sentimentos, né? Eles tinham sentimentos, tinham suas emoções, né? E a forma deles expressarem essa união familiar era isso, eles queriam ser sepultados junto com seus parentes, né? Embora isso não vai fazer diferença no dia da ressurreição, né? Se foi sepultado aqui, se foi sepultado lá, ou outro país, não vai fazer diferença no dia da ressurreição, isso daí, né, irmãos? Mas era um pedido que José queria cumprir para o seu pai, né? Eu garanto que todo mundo que já perdeu um ente querido, que fez um pedido antes de morrer, a gente, em respeito à memória da pessoa, né, a gente acaba querendo cumprir aquele pedido em respeito a toda a história da pessoa, né, em respeito a todo o legado que a pessoa deixou, né. Isso é natural, família, natural entre filhos, né, quando os pais morrem. Então nós temos que entender que, embora isso não tenha um significado espiritual, que tem que ser assim, né, temos que copiar isso, né, embora isso não tenha esse caráter espiritual, mas mostra um respeito do filho para com a vontade do pai, até mesmo quando o pai faleceu, né? E veja, irmãos, que olha, aqui a Bíblia vai falar assim que o concurso foi grandíssimo, né? Ou seja, é uma palavra, hoje em dia a gente usa concurso para outras designações, né? Mas a palavra concurso ela também pode ser uma grande comitiva, né? Ou uma grande caravana que se levantava de um lugar para ir viajar para o outro, né? Então, vamos dizer que o cortejo fúnebre, ele incluiu oficial egípcio, servo de faraó, anciãos ali daquela terra, ou seja, os homens mais velhos ali, carros e cavaleiros. Então, todos foram para lá, né? Então, imagine eles passando na estrada, todo mundo vendo e olhando, meu Deus, mas quem que morreu? Quem que é essa pessoa tão importante, né? Que morreu, e se tratava ali de Jacó. Embora ele não tenha tido a importância no Egito como José teve, mas Jacó ele é importantíssimo para a vida, né, da nação de Israel, bem por assim dizer. E também sem Jacó a gente não teria a história de José, né, e José também não teria salvado os egípcios da fome, né? Então uma coisa leva a outra. Então nós temos que entender esse contexto também, né, irmãos? Que uma coisa vai levar a outra. E mostra a honra que os antigos davam para os seus parentes, né? Ou seja, o filho lá na antiguidade, ele tinha que dar um valor muito grande para o seu pai e sua mãe, porque sem o seu pai e sua mãe não existiria os filhos, não existiria a família. Então eles realmente honravam de verdade, né? Hoje nós pecamos muito nessa parte, nós erramos muito nessa parte, né? Principalmente os mais novos, os mais jovens, a gente vê que parece que não estão nem aí, né, para os mais velhos, mas era um requisito importantíssimo naquela época, né? Vamos continuar então a versículo 10, né? Vamos continuar a leitura.
Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara. Pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, a Efron o Eteu, em frente de Manre. Então, irmãos, veja que eles foram até em direção, né, para enterrar lá Jacó, e em determinado lugar, que se chama aqui da Eira do Espinhal, né, eles, em determinado local, eles acamparam ali, ficaram 7 dias ali, e esses 7 dias também pranteando pela morte do seu pai, né? Hoje em dia, a gente não tem esse costume todo, né? Mas lá na antiguidade era muito importante o período de luto. Então, o período de luto era o período que a pessoa poderia ficar, os parentes podiam ficar de luto de fato, né? Existem relatos, irmãos, da antiguidade, né, daquela época, que os hebreus, muitas vezes eles ficavam até sem tomar banho, sem se arrumar, sem pentear cabelo, né? Ficava assim totalmente de luto, quase uma depressão. Eles ficavam isolados, não queriam saber de ninguém, né? Não queriam comer, só bebia água e tudo mais. Eles faziam um luto severo mesmo, um luto mesmo. E é interessante, irmãos, que assim, até a psicologia hoje, moderna, ela fala que quando a gente perde um ente querido, a gente precisa desse momento de luto. A gente precisa passar pelo luto. Chorar mesmo, lembrar da pessoa e chorar, fazer da vida da pessoa uma saudade mesmo, né? Então, a própria psicologia hoje, ela ensina que isso é importante. A gente viver o momento do luto. Porque quando a gente não vive o momento do luto, quando você perde um ente querido, o que acontece? Depois, lá na frente, isso vai refletir na sua saúde emocional, né? Então, é bem interessante a forma que eles se organizavam, né? E a gente vê que hoje estudos modernos corroboram aquilo que eles já praticavam há tantos anos atrás, né? E é importante mesmo, né, a gente passar por esse momento, sim. A gente vê que existem pessoas que, por exemplo, estão num velório, né? Existem pessoas que parece que não caiu a ficha dela, né? Ela tá num velório lá, mas ela não chora. Ela parece que está ali no mundo da lua, não tem um pingo de emoção. Às vezes as pessoas até criticam, né? Mas às vezes aquilo, irmãos, é uma forma da pessoa se proteger. Só que depois que tem um enterro e tudo mais, depois que a vida volta ao normal, essas pessoas que ficaram ali apáticas, né? Ficaram ali como se não tivesse acontecendo nada. Essas mesmas pessoas são as pessoas que vão sofrer muito, né? São pessoas que vão sofrer muito, são pessoas que vão entrar em depressão, né? São pessoas que a hora que tá todo mundo já vivendo a sua vida, porque daí volta ao normal, né, irmãos? Infelizmente as pessoas morrem, mas quem tá vivo tem que trabalhar, tem que pagar as contas, tem que fazer as coisas, né? E aí essas pessoas que não sofrem no velório são as pessoas que depois a gente vê assim o semblante decaído, a pessoa depois fica só à base de remédio, porque ela não viveu o luto naquele momento, né? Então, não é pecado, não é erro, né? A gente se lamentar. Eu lembro uma vez, irmãos, que a gente estava num velório e nesse funeral
tinha era de um filho que ele morreu de um acidente, né? Um acidente de moto. E assim, a hora que chegou o corpo, irmãos do céu, a mãe chorou, ela gritava, ela chorava de uma forma tão assim. E eu lembro que existiam alguns irmãos ali que começaram meio que criticar ela, né? Falando que não, a gente não pode fazer isso, porque a gente acredita que vai reencontrar a pessoa, a gente acredita na ressurreição e tudo mais, então a gente não pode sofrer dessa forma e tudo mais. Irmãos, não é porque a gente crê que um dia vai reencontrar a pessoa, né? Um dia todos nós nos vamos reencontrar, né? Lá no céu. Não é porque a gente crê nisso que uma pessoa ela não pode externar a sua dor, né? E a gente vê isso, pessoas que se dizem cristãs e falar um comentário desse, né? Mas a gente vê que esse tipo de pessoa que faz esse tipo de comentário, criticando, primeiro que não tem muito sentimento, né, irmãos? Não tem sentimento, porque a Bíblia nos ensina a gente se colocar no lugar do outro, né? Imagine a gente perder um filho, meu Deus do céu, algo trágico, é muito trágico, porque a ordem natural das coisas é o quê? É o pai morrer primeiro que o filho, né? Então, quando um filho morre primeiro que o pai, do que a mãe, é muito dolorido, é muito, né? Então, primeiro que a pessoa que comenta isso já não se colocou no lugar do outro. Segundo, que também mostra que a pessoa não tem conhecimento bíblico nenhum, né? Porque veja, os servos de Deus aqui na Bíblia, veja o quanto que eles prantearam, quanto que eles choraram pela pessoa, né? Primeiro ficou 40 dias, depois 70 dias, né? E depois mais 7 dias. Então, chorando pela pessoa amada. Então, veja que não é a Bíblia... E veja, irmãos, tudo que está na Bíblia tem um porquê, né? Se a Bíblia deixou relatado isso, ela mostra que não é errado a gente sofrer pelo ente querido, né? Só Deus e a gente sabe o que a gente sente naquele momento de perda, né? Então, por isso que não dá pra gente criticar um irmão. Olha, perdeu um filho, perdeu um esposo, perdeu uma esposa. Olha, tá chorando até agora, tá sofrendo até agora. Irmãos, deixa a pessoa cumprir o luto, deixa a pessoa surtir esse luto nas emoções dela, né? Ela vai fruir esse luto até o momento que a emoção dela e o emocional, né, a saúde emocional, ela estiver boa, né? E isso a gente vê na Bíblia, né? Depois do enterro, a gente vê que daí José se recompõe e vai viver a vida dele, e todos os irmãos vão viver a sua vida, né? Mas veja que a Bíblia mostra pra gente, né? Ela traz até isso de lição, né, irmãos? E às vezes alguns leem e falam assim, nossa, mas por que tá isso aqui na Bíblia? Para que relatar isso? Tem um porquê, irmãos. Tem um porquê. E tudo serve de aprendizado para nós, né? Um dia todos nós vamos passar por uma situação de luto, né? Todos nós vamos passar uma situação de luto. E quando nós passarmos, a gente tem que entender isso, né? Que a gente passar pelo momento, lembrar da pessoa. Se você lembra da pessoa que faleceu, lembre mesmo, conta as histórias que você passou com ela, sabe? Reviva tudo, né? Porque isso vai fazer bem para a sua saúde emocional, né? Vai fazer bem para a sua saúde emocional e você vai conseguir depois se recompor e vai chegar uma hora que você vai ter que se levantar a cabeça e falar, não, bola para frente, eu tô vivo, então agora eu vou viver, eu vou cuidar dos meus que ficaram vivos, né? E um dia o Senhor vai preparar de reencontrar essa pessoa, tá bom? Vamos continuar aqui, irmãos. Antes de continuar, lembra que ele foi sepultado lá naquela sepultura que Abraão comprou, lembra?
que ele comprou aquela sepultura, Abraão estava lá, perto do Carvalhais de Manre, né? Num lugar que tem um monte de árvore de carvalho, né? E aí ele achou muito boa aquela terra, aquela sepultura e tudo mais, né? E acabou comprando ali por um bom preço, né? Do Eteu, né? De Efron, o Eteu. Quando ele comprou, e ali, aquela região, gravem isso que a gente vai precisar dessa informação lá na frente, tá? Não no livro de Êxodo, mas lá no livro de Josué a gente vai precisar dessa informação, tá? Então grava essa informação. Quem comprou essa região ali de Manre e tudo mais foi Abraão, né? E Jacó, ele é neto de Abraão, né? Por quê? Abraão teve Isaac e Isaac teve Jacó e Esaú. Então, Jacó é neto de Abraão. Então, ele tinha direito àquela terra. Ele tinha direito. E José era bisneto de Abraão. E também tinha direito, né? E todos os filhos de Jacó tinham direito, né? naquela terra. E como eles tinham direito, a gente vai ver depois, lá na frente, que outras pessoas tomaram a terra, né? E é por isso que lá na frente os israelitas vão querer pegar essa terra de novo. E é aí que vai dar guerra, que vai dar uma briga danada. E aí muitos falam, tá vendo lá os judeus lá brigando por causa da terra. Mas por quê? Porque era uma terra que já era de herança deles, né? Então guarda essa informação que lá na frente a gente vai estudar isso. Então vamos continuar aqui os outros versículos. Paramos no 14, né? Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: teu pai mandou, antes da morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim o consolou e falou segundo o coração deles. Então, veja aqui, irmãos, olha que interessante. Jacó foi sepultado, e aí os irmãos de José já ficaram pensando: meu Deus do céu, agora que o pai foi enterrado, agora que José vai se vingar de nós. Meu Deus do céu, agora a gente vai ter que fugir daqui, vai ter que sair dessa terra, mas e agora? Aí um deles foi lá para José e falou assim: olha, José, antes do pai morrer, né, ele falava que você tinha que nos perdoar, porque a gente fez mal para você, a gente pecou diante de Deus realmente com tudo que a gente fez para você de mal. Mas nos perdoa, né? Perdoa nós disso que a gente fez, né? E aí eles falam assim, né? Então rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do Deus do teu pai, né? E nesse momento os irmãos de José já estavam arrependidos, já estavam servindo a Deus, né? Já estavam fazendo as coisas corretas,
né? Coisas que eles, quando eram novos, não fizeram nada correto, né? A gente estudou aí quanta coisa errada eles fizeram, né? Mas a gente vê que daí eles pediram esse perdão em grupo, né? E José, na hora que falou isso, José era um mantegão. José chorou um monte, chorou e falou assim, não, podem ficar tranquilos, né? Eu não sou desse tipo de pessoa. E aí é interessante como que José, ele lida com a situação, né? José, ele fala assim, viu, podem ficar tranquilos, eu não vou pagar o mal com mal. Por acaso eu estou no lugar de Deus para poder fazer alguma coisa para vocês, né? Irmãos, essa frase de José é uma frase que, de verdade, irmãos, me impacta sempre, toda vez que eu leio essa frase. Porque, irmãos, olha a maturidade de José, dele falar para os irmãos dele. Por um acaso eu estou no lugar de Deus para fazer algo para vocês, né? Irmãos, isso é interessante e isso nos ensina, né? Às vezes a vida ela nos coloca em situações, né, que nós podemos fazer algo de mal para a pessoa. Você já reparou isso, irmãos? Já reparou? Só que se a gente não tiver o temor de Deus, a gente vai lá e faz o mal para a pessoa pagar, né? Só que na mente do servo de Deus, do cristão, ele tem que entender que quem vai dar esse pagamento pelo mal que a pessoa fez é Deus e não nós, né? Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar lá, né, que a justiça é minha, diz o Senhor, né? Ou seja, é o Senhor que vai fazer a justiça. E muitas vezes a gente tenta fazer a justiça e nem a justiça, né, irmãos? A gente tenta dar o troco mesmo, né? E infelizmente é a realidade. A gente está aqui entre irmandade, mas tem que ser falado a verdade, né? Muitas vezes a gente tenta dar o troco. Vem uma situação, fazem o mal pra gente, a gente vai lá na primeira oportunidade, pá, e dá o troco na pessoa. Irmãos, José, ele fala, né, de uma forma que mostra como que ele amadureceu, né? Todo aquele momento que José passou, e ele passou bocados, assim, vamos dizer que situações horríveis, né, irmãos? Por exemplo, nesse momento do sepultamento aqui do sepultamento de Jacó, né, se os irmãos quiserem até anotar, José estava mais ou menos com 55 anos, tá? Mais ou menos aí pelos cálculos, José estava com 55 anos quando sepultou seu pai. Ou seja, ele chegou lá, né? José chegou lá, eu até anotei aqui, né? Com 17 anos, né? E 22 anos depois, chegou o momento, né, dele se reencontrar, né? E aí, depois o filho passou cuidando do pai por outros 17 anos, né? Então veja, irmãos, que Jacó, ele passou um tempo longe do seu filho, mas depois ele passou um tempo junto com seu filho, cuidando, né? E veja que com 55 anos de idade que José estava nesse momento, veja que José, irmãos, ele mostrou uma maturidade maior do que os irmãos que eram mais velhos. Porque os seus irmãos eram mais velhos que ele, irmãos, né? E veja que eles estavam morrendo de medo de acontecer alguma coisa, de José, né, revidar e tudo mais. Então, irmãos, mostra que nem sempre idade quer dizer maturidade. Infelizmente, irmãos, não era para ser assim, né? Era para quem já tem uma certa idade ser maduro o suficiente, né, irmãos? Era para ser dessa forma. Mas veja que nem sempre idade quer dizer maturidade. Tá cheio de crente velho aí que não tem uma maturidade espiritual, né, irmãos? Que não tem.
Mas nunca é tarde para a gente começar a amadurecer espiritualmente. Nunca é tarde nem para amadurecer espiritualmente e também emocionalmente, né? Amadurecer como pessoa, né? Porque, irmãos, nós temos que viver essa vida e aprender com a vida. E repare, irmãos, que a vida ela é um ciclo, né? Que ela vai... É como se fosse um círculo. Enquanto a gente não aprende com a vida, parece que o Senhor não deixa a gente pular para a próxima fase, né? Parece que... E o Senhor quer que a gente aprenda. E o Senhor permite situações na nossa vida que a gente passe situações. E aí a gente vai passando. A hora que a gente conseguiu aprender, a gente fecha o ciclo, a gente vai para outro ciclo. O Senhor permite a gente viver novas coisas. O Senhor permite a gente viver coisas que a gente nem imaginou, situações adversas, e a gente cresce como pessoa, né, irmãos? A gente cresce como pessoa, cresce como crente, cresce como funcionário, né? Então é importante a gente aprender isso. E repare, irmãos, que o Senhor ele está controlando todas essas coisas para o nosso bem. O Senhor permite as situações para o nosso bem. Tem situações que não é fácil, irmãos. Tem situações que talvez só o irmão e só a irmã que vai aguentar. O Senhor conhece a sua estrutura e a sua estrutura. O Senhor sabe as estruturas que nós estamos inseridos. Sabe aonde estão as nossas bases, aonde estão as nossas estacas. O Senhor sabe. Então, o Senhor vai permitir. Por isso que às vezes o Senhor permite alguma coisa para a gente e não para o nosso vizinho, né? Por isso que é importante a gente não ficar questionando. Ah, mas por que o irmão fulano não passa por isso? E eu passo. Irmãos, a nossa vida é totalmente diferente. A maturidade que o Senhor vai exigir de mim, a maturidade que o Senhor quer encontrar em mim e a maturidade que o Senhor quer de mim como pessoa é uma. Do meu vizinho é outra. Do irmão lá, vizinho de banco, é outra, né? Então, tudo nós devemos aprender com as situações, né? Vamos finalizar aqui então, irmãos, para ver, finalizar o capítulo 50, paramos no verso 22, né? Há outra frase também que José fala, irmãos, que se a gente meditar nessa frase, irmãos, eu acho que 60% dos nossos problemas acabam a hora que a gente medita nesse versículo aqui, ó. Versículo 20 diz assim: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Irmãos, se a gente meditar nesse versículo, irmãos, olha, eu arrisco dizer que é mais da metade dos problemas nossos, eles são sanados. Mas, irmão, meu problema não vai acabar por causa disso, desse versículo. Talvez o problema não acabe, mas a sua inquietação vai acabar. Por quê? Irmãos, olha o que José ele fala. Os irmãos deles, eles intentaram mal mesmo. E a gente vê que foi... eles tentaram fazer o mal maquinando o mal mesmo. Não foi uma coisa que eles inventaram de última hora. Não, eles ficaram maquinando, né? Desde que José contou aquele sonho, eles ficaram maquinando o mal, né? Eles ficaram intentando mesmo o mal contra José. Mas veja que olha aqui que ele fala: vós bem tentaste mal contra mim. Ou seja, vocês tentaram fazer o mal e vocês conseguiram. Mas Deus o tornou em bem. Irmãos, isso é uma profundidade tão grande, mas tão grande. Por quê?
veja que Deus, ele pega aquilo que acontece de ruim conosco, né? Tudo aquilo que acontece de ruim, o Senhor transforma em bem. E veja que na nossa vida é assim, né, irmãos? Perdemos um emprego. Aí a gente se lamenta, a gente chora, a gente, meu Deus do céu, e agora? O que acontece? Mas depois o Senhor abre outra porta. E veja que talvez nessa outra porta a gente talvez não ganhe tão bem como lá no outro emprego. Mas a gente vai desenvolver habilidades e desenvolver coisas que a gente não desenvolveu naquele outro emprego, né? E isso é sucessivamente na nossa vida, né? E veja, irmãos, que o mal que as pessoas tentam contra a gente, se a gente confiar em Deus, o Senhor transforma em bem. E a gente também, irmãos, a gente precisa ter essa maturidade e encarar aquilo como uma nova situação para poder crescer como pessoa, né? E quando a gente encara dessa forma, irmãos, quando a gente encara dessa forma e vê, né? Quantos de nós, por exemplo, vamos fazer um retrospecto aqui. Pense 10 anos atrás na sua vida. Pense 10 anos atrás o que você estava passando 10 anos atrás. Estamos em 2026, vamos se transportar lá para 2016, né? Talvez alguns aqui, eu não tinha uma casa própria. Talvez outros, eu estava em outro casamento. Ou talvez, eu estava passando por dificuldade financeira, né? Ou eu passei por traição, eu passei por isso e por aquilo e por aí vai, né? Pense 10 anos. Irmãos, 10 anos é muito pouquinho, se a gente pensar. Pense tudo o que você cresceu de 10 anos atrás até agora. Pense quanta coisa você adquiriu de conhecimento, de vivência. Hoje em dia parece que você não é mais nem um crente bobinho, você não é mais uma pessoa bobinha, parece que ninguém mais... você já está com a visão aguçada, você já conhece os ardis do inimigo, parece que hoje, né, você já conhece quem vai fazer algum mal para você, ou quem está querendo saber da sua vida para poder fazer fofoca por aqui e por lá. Veja quanta coisa você já cresceu. Mas talvez, se você tivesse a oportunidade de encontrar com você 10 anos atrás, talvez se você falasse isso para você de 10 anos atrás, a pessoa de 10 anos atrás não ia entender o que você entende hoje. Já reparou isso, irmãos? Agora, faça isso 20 anos atrás. Irmãos, às vezes eu pego coisas, eu tenho costume de escrever, sabe? Então eu tinha costume de escrever muito. E às vezes eu acho coisas que eu escrevi há 10, 15 anos atrás. E às vezes eu falo assim, gente, olha, eu tinha uma visão muito limitada das coisas. Olha quanto que o Senhor me ensinou. Me ensinou como marido, me ensinou como pai, me ensinou como pessoa, me ensinou como profissional, como professor. E eu vejo essas coisas e eu falo assim, gente, olha o que Deus fez comigo, né? Passa por perrengue? Passa. Passa por revés? Passa. Passa por luta? Passa. Passa por dívida? Passa. Mas veja, irmão, em tudo o Senhor nos sustenta. E veja, José fala assim, olha, o Senhor fez acontecer tudo isso para hoje você ver um povo aqui, um povo unido, que é um povo que o nosso pai, ele queria, unido, os filhos unidos. E hoje nós estamos aqui, olha que família linda. Talvez José, com 17 anos, não tinha dimensão do que Deus queria fazer com eles. Não tinha dimensão, né? E veja, quando nós analisamos dessa forma, a gente vê que a gente não enxerga um palmo na frente do nariz. Os antigos falavam isso, né? Minha avó falava isso direto.
não enxerga um palmo na frente do nariz, menino. E é verdade. Deus, ele enxerga tudo. Ele enxerga de uma forma que a gente não enxerga. A gente vai enxergar só ali, imediato, o que está de imediato ali. E a gente não enxerga. E às vezes a gente fica bravo, a gente fica triste. Às vezes fica até revoltado com Deus porque talvez um relacionamento não deu certo, né? Ai, mas eu queria tanto que aquele relacionamento desse certo. Mas, irmãos, Deus conhece lá na frente. Deus sabe o porquê que não deu certo. Aí alguns falam assim, ah, não, mas isso daí é desculpa. Não é desculpa, irmãos, isso é confiança em Deus. Porque talvez, eu falo assim, irmãos, a gente tem que entender que o Senhor, ele nos livra de coisas invisíveis que a gente não vê. Eu falo que se Deus abrisse os nossos olhos para a gente ver o tanto de hostes da maldade que tentam contra a nossa vida, a gente ia ficar doido, né, irmãos? A gente talvez ia ficar doido, iam falar que a gente tem esquizofrenia, alguma coisa parecido. Porque, irmãos, se a gente se atentasse do tanto que o Senhor nos livra do mal e da aparência do mal e do que o Senhor livra que a gente nem enxergou, né? A gente vai entender que o Senhor escreve a nossa história correta. Escreve correta, irmãos. A gente tem que confiar no Senhor, né? Ah, mas irmão, é tão difícil confiar no Senhor. Mas confie no Senhor pensando lá na frente. Se você confiar no Senhor pensando somente na sua situação atual, você não vai ver mudança, irmãos. Você não vai ver mudança. Mas se você confiar no Senhor, pensando que o Senhor está fazendo certo, sim, e que o Senhor está te guiando, quando chegar mais 10 anos lá na frente, você vai olhar para você de hoje e vai falar, olha, em 2026 eu não sabia o que o Senhor queria fazer comigo. Olha a pessoa que eu me tornei. Olha, irmãos, e não é só. Existem pessoas que acham que vencer na vida, acham que ser bem-sucedido, acham que prosperidade é só dinheiro. Infelizmente, as pessoas têm essa mentalidade. As pessoas acham que, o Senhor me prosperou. Aí acha que tem que ficar com um carrão, com uma mansão, cheio de empregado, empreendedor e não sei o que, não sei o que. Isso é o que o mundo pinta, irmãos. Isso é o que o mundo pinta. Mas não é o que o Senhor fala. A prosperidade na Bíblia, irmãos, a prosperidade na Bíblia, ela não é riqueza só, né? Ela não é. A prosperidade na Bíblia é nós sermos pessoas parecidas com Jesus. Jesus não tinha riqueza, irmãos. Agora, alguém se arrisca em dizer que Jesus não era próspero? Jesus era próspero, né? Era próspero espiritualmente, próspero emocionalmente, próspero como pessoa. Ele era próspero, irmãos. Eu acho que ninguém vai se arriscar de se dizer que Jesus não era próspero. E Jesus foi pobre. Então, irmãos, prosperidade não é sobre dinheiro. Nós sermos pessoas melhores não é sobre uma condição de vida melhor. Não é. Ser pessoas melhores é ser pessoas... Sabe aquela... Eu falo assim, irmão, sabe aquela última página do livro? Última página do livro. Quando você lê a última página do livro e você olha para tudo que você já leu, você fala assim, meu Deus, que livro bom. Sabe quando os irmãos tiveram a oportunidade de ler um livro inteiro, e a gente fala, que livro bom. Eu leria de novo esse livro, sabe? É a mesma sensação que a gente deve ter quando a gente for expirar, irmãos. Quando a gente for morrer, a gente tem que olhar para trás e sentir orgulho da pessoa que a gente se tornou. A gente tem que se sentir bem daquilo que a gente... de como a gente se formou naquela pessoa. E a gente fala assim, não, realmente, olha,
eu passei muita luta, eu passei muita dor, eu passei por isso, eu errei aqui, eu errei lá, mas graças a Deus, hoje eu sou essa pessoa. Sabe quando a gente sente aquela felicidade de viver aquilo que Deus propôs para nós, né? Então, irmãos, prosperidade, felicidade, ser pessoas completas, é isso, é sobre isso, né? Irmãos, nós não somos iguais certas denominações que pregam só teologia da prosperidade. Não. Isso tem que ser expurgado do nosso meio. Irmãos, teologia da prosperidade, ela é um câncer no meio evangélico, infelizmente. Então, nós temos que prosperar como seres humanos. E como o mundo está precisando de pessoas prósperas, mas prósperas como seres humanos. Sabe quando você encontra uma pessoa próspera, um cristão próspero, um servo de Deus próspero, como ser humano mesmo, e você tem vontade de ficar com ele longos dias conversando, e você tem aquela comunhão gostosa, e você vai viajar para uma missão, e você conversa, você dá risada, você ora, você chora, você manifesta. Sabe quando você tem aquela comunhão tão gostosa, irmãos? É disso que a igreja está precisando. A igreja não está precisando de ricão, não, irmãos. A igreja não está precisando de gente cheia de grana, não, irmãos. Porque isso daqui vai ficar tudo aqui quando o Senhor voltar. A igreja está precisando de pessoas que abraçam, de pessoas que perdoam igual José. A igreja está precisando de pessoas que tenham essa visão igual de José, irmãos. Que olha para o mal, mas fala assim, não, o Senhor vai convergir em bem. A igreja está precisando de pessoas que alguém vai pedir um perdão e ela vai fazer igual José, vai abraçar e vai falar assim, eu não estou no lugar de Deus para te julgar, e dar um abraço. Irmãos, a igreja está precisando disso, irmãos. E é nós que temos que fazer essa diferença. Existem muitos no nosso meio que estão abandonando o barco, mas por quê? Porque não aguenta ver injustiça, irmãos. E nós que estamos nesse barco, nós temos que fazer desse barco um lugar bom, um lugar que seja um refúgio. Porque, irmãos, de pessoas más o mundo já está cheio. E, infelizmente, a igreja também tem pessoas ruins. Pessoas que talvez façam esse barco, muitas vezes, ter um prego enviesado. E às vezes a gente cutuca nesse prego e a gente acaba balanceando e fala, meu Deus do céu, mas até na igreja eu passo por isso? Mas até na igreja essa pessoa vai fazer isso? Até na igreja vão fazer injustiça? Irmãos, pense, José, na família dele, que todos serviam a Deus, fizeram injustiça com ele. Então, irmão, minha irmã, não se espante se isso acontecer com você. Não se espante. No mundo, grava essa frase, no mundo que todos odiaram o nosso Mestre e nosso Senhor, que até crucificaram e chicotearam ele, você acha que esse mundo vai te amar? Esse mundo não vai te amar. Então, irmãos, nós temos que fazer a diferença. A palavra cristão, ela significa pequenos cristos. Então nós temos que ser pequenos cristos na nossa vida. Nós temos que ser pequenos cristos. Temos que viver como Cristo viveu. É fácil, irmãos? Não, não é fácil. Uma vez uma irmã falou assim, irmão, você fala que a gente tem que viver igual Cristo, mas é muito difícil, irmão, viver. Eu falei, irmã, infelizmente é difícil, mas a gente tem que tentar todos os dias a ser igual a Cristo, né? Então temos que ser. O apóstolo Paulo vai falar que a igreja, ela é o corpo de Cristo com vários membros. Então, irmãos, o corpo,
cada membro nosso ele tem o mesmo DNA. Todo membro nosso tem o mesmo DNA. Então, irmãos, se nós formos parte do corpo de Cristo, nós vamos ter o DNA de Cristo. Aonde a gente andar, a gente vai ter o DNA de Cristo. Porque, irmãos, tá cheio de gente com o DNA de um CNPJ só, mas não o DNA de Cristo Jesus. Ter o DNA de uma instituição não significa que nós temos o DNA de Cristo. E isso é maturidade da nossa parte, né, irmãos? Então, por isso que Paulo vai falar, nem todo que está em Israel é israelita. Assim também, nem todos que estão numa igreja cristã é cristão de fato, né? E isso nós temos que aprender. Mas, além de tudo, nós que estamos inseridos na igreja, a gente tem que fazer da igreja um lugar melhor. Irmãos, tá cheio de gente chutando os outros para fora. Vamos ser as pessoas que vão abraçar. Vamos fazer isso, irmãos? Estamos terminando hoje o livro de Gênesis. Quanto que a gente aprendeu, né, irmãos? Quanto que a gente aprendeu com os personagens de Gênesis, né? Eu lembro que conforme a gente ia lendo e tudo mais, eu lembro que os irmãos mandavam mensagem, falavam, irmão, eu nunca vi Abraão dessa forma. Olha, irmão, nossa, a gente está estudando sobre Isaac. Irmãos, nossa, eu nunca parei para pensar dessa forma. Como ele ensina a gente. Então, irmãos, nós temos que fazer isso. Estamos terminando o livro de Gênesis com um exemplo maravilhoso de José. Um exemplo maravilhoso. Vamos copiar, irmãos? Vamos fazer essa lição de casa? De nós sermos as pessoas que vão abraçar na igreja, né? Porque gente para apontar, irmãos, está cheio de gente. Então, vamos abraçar? É difícil, irmãos? É difícil. Talvez o Senhor nos peça para a gente abraçar aquele que nos machucou. Mas se o Senhor pedir para a gente fazer isso, faça, meu irmão. Faça, minha irmã. Faça. Os irmãos de José machucaram José. Irmão, irmã do céu, pensa bem. Imagine se José ficasse pensando o tempo que ele ficou na prisão. Que ele comia mal. Ficou na prisão injustamente. Imagine se José ficasse pensando, meu Deus, olha o que aconteceu comigo. Olha, estão falando que eu sou aí um safado, que eu saí com a mulher de Potifar. Olha o que estão falando de mim por aí. Olha, eu tô aqui nessa prisão. Meu Deus do céu, nunca pensei que eu ia estar na prisão. Imagine se José ficasse remoendo o passado. Então, irmãos, lição de casa desse encontro bíblico. Pare de remoer o passado. Tá bom? Primeira lição de casa. Pare de remoer o passado. Tá? Outra coisa, outra lição. Pare de ficar também achando que o outro tem a mesma maturidade sua. Não tem, irmãos. Existem pessoas que não sabem retribuir o bem que você faz para ele com o bem. Existem pessoas que não sabem, irmãos, e não adianta. E não adianta. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que a gente acha que o outro ele tem a mesma maturidade que a gente. E aí a gente faz um bem. Por exemplo, no serviço, né? Vamos trazer um exemplo aí, mas pode ser para qualquer coisa, para a igreja, para a família. Vamos supor no serviço, você vai, ajuda a pessoa no serviço, ensina a pessoa a trabalhar, é uma pessoa super boa e solícita com a pessoa. Da mesma forma na igreja, vai lá, abre as portas, ajuda, faz isso e faz aquilo. Só que daí, a pessoa na primeira oportunidade,
ela vai e dá uma apunhalada nas suas costas, fala de você para esse, fala para aquele, ou faz uma confusão, faz um furdunço lá na sua vida, né, no serviço, fala isso e fala aquilo. Na primeira oportunidade quer ganhar vantagem em tudo, né? Irmãos, mas pense, essa pessoa não teve a mesma maturidade que você. E veja, irmãos, que nem sempre o Senhor deixa para pagar o bem que a gente faz aqui na terra. Existem bens que nós fazemos para o próximo que o Senhor só vai pagar lá no céu, irmãos. Agora, existem bens que nós fazemos, né, uma ajuda que nós fazemos para a pessoa aqui, o próximo, que o Senhor permite que aqui na terra mesmo a gente já colha, né? A gente talvez arruma um emprego para alguém, depois lá na frente a gente precisa de alguém e esse alguém arruma um emprego para a gente, ou a gente ajuda alguém com um dinheiro, depois vem outro, ele ajuda. Existem coisas que o Senhor permite ser pago aqui na terra, mas tem coisas que o Senhor quer que ele pague. Então pense isso, irmãos. Quando você for fazer o bem, não desista de fazer o bem. Não desista de ser essa pessoa boa. Não desista, minha irmã. Não desista, meu irmão, de ser essa pessoa boa. Tá em falta essas pessoas boas no mundo, na igreja, em todo lugar. Então não desista de fazer o bem. Ainda que o pagamento não venha na terra, mas o teu Senhor é aquele que vai te pagar no céu. Irmãos, e quer um pagamento mais abençoado de a gente ser pago pelo Senhor lá no céu com um abraço do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Quer um pagamento mais lindo que isso, irmãos? Nós vermos a face do nosso Rei e ele falar: bem, servo bom e fiel. Irmãos, servo bom e fiel, é isso que a igreja precisa, é de servo bom e fiel. Irmãos, não é somente ser fiel numa doutrina, ser fiel num ensinamento, mas é ser bom, meus irmãos. Isso é o importante, sermos boas pessoas, bons cristãos, bons conservos, boas pessoas que transmitem aquilo de bom. Vamos copiar José, irmãos. Vamos copiar José. Finalizamos o livro de Gênesis. Quanta coisa o Senhor nos ensinou. Quanta coisa a gente cresceu, irmãos. Eu tenho certeza, irmãos, sem medo de errar, eu tenho certeza que esses 50 capítulos que nós estudamos, o irmão e a irmã que acompanhou até aqui, eu tenho a certeza que vocês não são mais a mesma pessoa de quando começou Gênesis 1. Eu tenho a certeza que você cresceu espiritualmente. Eu tenho a certeza que você cresceu como crente. Mas acima de tudo, irmãos, cresça na sua intimidade com Deus. Não tenha vergonha de se chegar a Deus. Se você erra, não tenha vergonha de contar a Deus o que você errou. Não tenha vergonha de ser essa pessoa que você é. Creia no Deus que você serve. E o Deus que você serve também está dentro da tua casa. Não está só em 4 paredes com bancos de madeira. Está na sua casa, está na rua, está a hora que você anda, a hora que você levanta. Está em todos os lugares. E leva esse Senhor que te ama junto com você para onde você for. E quando for para um culto, entre em comunhão. Entre em comunhão, observe ali aonde você pode exercer o seu dom. E dom, irmão, não estou falando de dom só de línguas, visão, profecia. Infelizmente, no nosso meio, se valoriza muito esses dons que são vistos com os olhos e ouvidos com os ouvidos, mas pouco se valoriza dons que vêm da alma,
o dom de observar algo que uma pessoa está precisando e você estender a sua mão. Irmãos, uma vez, eu lembro um irmão falou, eu já vou parar de falar, tá, irmãos? Porque nós vamos ter que fazer o resumo de Êxodo, né? Eu já vou parar de falar. Uma vez, um irmão bem idoso, irmãos, eu estava sentado, comecinho de crente. Ó, irmãos, o senhor até me visita de contar isso. Eu era novinho de crente e eu vi uma pessoa que chegou do serviço. E ele chegou do serviço, ele não tinha levado inário, não tinha levado nada, né, irmãos? Mas ele já era irmão nosso, né? Irmão, e eu fui lá, saí do meu banco e ofereci o inário para ele. Ele agradeceu. A hora que eu voltei para sentar, um irmão bem idoso que hoje já está no reino de glória, ele falou assim para mim: irmãozinho, hoje você não entende. Eu era novinho de tudo, irmãos. Ele falou: hoje você não entende. Mas, irmão, isso daí é um dom do Espírito Santo que você acabou de fazer. E eu não entendi de fato, irmãos. Porque quando a gente começa novo no caminho, a gente pensa que o dom é falar novas línguas, é profetizar, é falar eis que o Senhor me mostra e tal e tudo mais. Irmãos, hoje eu entendo. O dom de você ver que alguém está precisando de algo e você ir lá, se indispor. Eu podia ficar sentado, né, irmãos? Se indispor, ir lá e levar algo que alguém está precisando. E isso, irmãos, isso vale para inário, isso leva e vale para uma irmã que talvez dá um véu para alguém, isso vale para comida, né? Isso vale para um abraço. Irmãos, quantas pessoas que talvez você entra na igreja e você olha e você fala assim: ô Senhor, se tão somente o Senhor me der força, eu vou lá e dou um abraço naquela alma. Irmãos, isso é dom de Deus, meus irmãos, isso é dom do Senhor. Glória a Deus. Santo Senhor, irmãos, quantas coisas o Senhor ensina pra gente, irmãos. Isso é dom de Glória, Deus. glória, glória a Deus. Irmãos, pense bem, irmãos. E coisas simples que o Senhor coloca no nosso coração. É coisa simples que o Senhor coloca. Irmãos, o dom de Deus, ele tá muitas vezes a gente falar para um filho que ele é capaz. O dom de Deus talvez está numa mãe falar para um filho que vai fazer uma prova, um concurso, e você dá uma força para ele. O dom de Deus está também num pai de falar para um filho talvez que passa bullying na escola, ele fala: filho, o pai te ama, filho. O pai te Glória a ama, você Deus. é lindo, filho. Você tem valor aqui nessa casa, filho. Isso é dom do Espírito Santo, meus irmãos. E são dons que talvez a igreja muitas vezes passa despercebido. Ela passa despercebido essas coisas, mas é isso que é a estrutura da igreja, é isso que é a estrutura do corpo de Cristo. Irmãos, sem isso, irmãos, sem essas coisas humanas, desse afeto, desse calor, irmãos, pode fechar as portas da igreja. Porque, irmãos, o que nos faz ser firmes na fé, de fato, é esse afeto, é esse amor. Irmãos, como vocês acham que os primeiros cristãos, eles conseguiam passar por provas, ser devorado lá por leões? Como vocês acham que eles conseguiam, irmãos? Como que os cristãos eles estavam lá quando eram soltas feras para poder devorar os cristãos? Os cristãos eles se abraçavam entre si. Os cristãos, eles ficavam ali juntos, um ombro com ombro, irmãos. Juntinho, um aquecendo o outro. E quando o leão vinha e atacava um,
o peso de um caía no outro e muitas vezes todos morriam na mesma hora. O Senhor recolhia eles na mesma hora. Irmãos, é esse amor, é servir ombro a ombro que nos faz fortes na fé. É isso que nos faz fortes na fé. Irmãos, falar a paz de Deus só por falar, irmãos, é algo banal. Mas você falar a paz de Deus e você querer que o teu irmão fique em paz, que o teu irmão que está passando uma guerra terrível na casa, é discussão com a esposa, é com os filhos, e você chegar e falar: meu irmão, que a paz de Deus esteja no seu coração. Irmãos, isso Glória é a dom Deus. de Deus, irmãos. E muitos até falam a paz de Deus abreviado. Tem vergonha de falar a paz de Deus. Tinha um irmão conhecido meu que ele falava assim: hoje em dia se fala a paz de Deus que parece pardal, você fala pss, 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 pss. E é verdade, irmão. As pessoas têm vergonha de falar. Paz Deus, paz Deus, paz Deus. E assim, irmão, agora o valor de quando você encontra alguém que compartilha da mesma fé, que tem essa mesma visão de Cristo que você, e você fala: meu irmão, que a paz de Deus esteja no teu coração, e ele recebe bem gostoso: amém, meu irmão. Irmão, isso não tem preço. Essa é a verdadeira igreja de Cristo, irmãos. A verdadeira igreja de Cristo é isso. Ela é espiritual, tá? Gravem isso na sua mente. A igreja de Cristo, ela é espiritual e ela está sobre alicerces espirituais. Não é sobre alicerce material, não é sobre parede, não é sobre placa. A igreja de Cristo, ela é espiritual. Quem tem o Espírito de Cristo faz parte da igreja de Cristo. Irmãos, grava isso. Se você tem o Espírito de Cristo no teu coração, você vai ser a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, vou parar de falar um pouco, né, pra gente ir agora para as perguntas, tá, irmãos? Antes de eu fazer o resumo, né, a gente já entrou numa aplicação pessoal para nossa vida e o Senhor já nos surpreendeu aqui. Glória ao nome santo do Senhor, né? E aí nós vamos para as perguntas, tá, irmãos? Depois a gente vai para Êxodo. Algum irmão tem alguma pergunta sobre o livro de Gênesis, sobre alguma coisa que foi explicado aqui? Talvez os irmãos, né, ficou com dúvida e tudo mais. Não fica com vergonha, tá, irmãos? Pode perguntar. Estão todos em paz? Acho que sim, Renan. Estão todos em paz, né?